Bom dia, é o Flávio Nicanofatori. Estou aqui mais uma vez para falar sobre o ego, né? O ser humano tem que deixar essas pseudo-grandezas, tem que deixar de ser petulante, arrogante, saber que sabe tudo, não sabe tudo. O ser humano não se encontrou ainda, está dominado pelo ego. O ego faz a condição de vida de todos os brasileiros, de todos os estrangeiros, de todo o mundo. Então o planeta ainda está dominado pelo ego e pelo miasma do ego. E o ser humano tem que partir agora para saber e se conhecer e começar a pensar em Deus de uma maneira muito mais inteligente, muito mais produtiva. Deus está dentro de cada um, Deus precisa ser descoberto dentro de cada um. O ego trazido por nós na nossa evolução, dado por Deus, para nos trazer são e salva a criação, né? Nós viemos até aqui por causa do ego, mas a gente não precisa mais do ego. Porém, após ter feito o seu papel na nossa evolução, não há necessidade de sermos refém do ego. Por que a gente vai se tornar arrogante e petulante? Vamos pensar de uma maneira mais inteligente, vamos dissolver o ego, né? Pouco a pouco. Por que pouco a pouco? Porque ele ficou milhões de anos em nós, até ele não tem influência na nossa consciência. Aí estaremos vivendo de acordo com o nosso eu divino. Enquanto cultivarmos nosso ego e não o percebemos dentro de nós, não conseguiremos nada, não conseguiremos evoluir, não conseguiremos perceber nada. Gente, nenhuma sabedoria pode ser compreendida se a gente tiver o ego. O ego não deixa a gente compreender. Tem que ter uma luta descomunal contra o ego para começarmos a evoluir. O ser humano se moldou de acordo com o ego, tanto individual como coletivamente, que são os miasmas do ego. Esse miasma do ego, esse ego, ele sempre combateu os grandes iniciados. Mas não precisa ser mais assim. Vamos dissolvê-lo gradativamente e desfrutarmos de tudo aqui na Terra. Tudo aqui é para nós, gente. Deus deu tudo para nós. Se moldarmos ao eu divino, Deus dá a casa de acordo com o morador. Então por que a gente vai ficar batendo em ponta de faca, achando que nós somos os melhores, somos inteligentes, que acham que doença não tem cura? Tudo tem cura. Não existe sabedoria maior do que a informação, a afirmação de Jesus Cristo. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e o resto vos será acrescentado. Porém, enquanto vocês estiverem governados pelo ego próprio, jamais compreenderão essa sabedoria. Existe sabedoria? Há 2000 anos atrás foi dada essa sabedoria. E nós ainda não conseguimos compreender essa sabedoria. Por quê? Porque o ego não deixa. Infelizmente criou um monte de religião, criou um monte de conceitos errados. Assim como me dediquei a explicar os mitos que aprisionam as mentes dos judeus da Palestina, ele falando nas cartas de Cristo, né? Eu agora anseio mostrar a vocês que muitas das teorias propostas por seus cientistas surgiram como uma forte reação aos dogmas e doutrinas da Igreja. Jesus falando nas cartas de Cristo, anos atrás, para compreender essa afirmação. Você deve perceber que antes do tempo de Darwin, quando várias igrejas cristãs tinham a mente do povo sob seu domínio, era geralmente aceito que o universo havia sido criado exatamente como estava escrito no Gênesis do Velho Testamento bíblico. Quando os homens da ciência, né, teve um confronto, né, os homens da ciência com as pessoas da igreja, tentaram anunciar suas descobertas e teorias, foram obrigados a descrever novas crenças na presença de uma enorme oposição religiosa. Então, aí que entrou o ego. Em consequência, eles acreditavam ser necessário utilizar grande parte de sua energia mental
para provar que as afirmações dos profetas eram errôneas, mas ao fazer isso, essas estratégias causou a perda de sua clareza de visão e eles se tornaram impulsionados pelo ego. Daí onde que entrou o ego novamente. O ego, ele está tentando não deixar essa verdade entrar no mundo. Daí em diante, qualquer percepção intuitiva que fosse proposta para alguém da comunidade científica era ridicularizada, rejeitada e posta de lado por outros cientistas. Por causa desse clima mental, o pêndulo da investigação da verdade oscilou exclusivamente para invariável crença na razão e lógica, aprisionando o intelecto humano no materialismo, ao buscar as respostas acerca das origens da vida e da existência. Novamente, hein, gente? Tem um livro Poder Cósmico do Homem, tem um livro Evangelho Eterno e tem um livro do Cristo, né? As Cartas de Cristo.